10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom dia, galera. Vem comigo. Tudo bem com vocês? É um prazer imensurável dividir algumas ideias triunfadoras e empreendedoras. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre finanças empresariais. A importância das finanças empresariais nesse mundo louco, né? Esse mundo de pandemia, esse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. Hoje, sempre foi importante, mas as finanças agora, nesse momento, ela é de suma importância para que o gestor da empresa tome as melhores decisões gerenciais para que seu negócio tenha lucratividade. Então, o que o gestor ele preocupava muito? A questão de vendas, a questão da parte comercial. E deixava de lado, porque tinha pouca concorrência, ele deixava de lado a questão o quê? Das finanças empresariais. Ele não importava muito com as finanças empresariais. Por quê? O cliente dele era fidedigno, praticamente o mercado ele estava estável, a concorrência era a mínima possível, então ele tinha certeza que ele tinha lucratividade sobre o seu negócio. Hoje é preciso controlar, fazer os controles, analisar as finanças, melhorar os números, né? Melhorar a gestão da empresa de forma gerencial para que ele consiga resultados. Eu gosto sempre de falar nas minhas aulas que finanças hoje empresariais é como se fosse uma bússola em um navio em alto mar. Se ele não conseguir mensurar os números, ele não consegue ter resultado. Elias, e como que eu faço isso? Como é que eu começo a fazer isso? Gente, de forma muito simples, utilizando o quê? Uma ferramenta, né, de gestão financeira chamado o quê? Fluxo de caixa. Então, o que ele vai fazer com o fluxo de caixa? Como é que ele vai fazer? Ele vai pegar a receita dele, o que é a receita? O que ele teve com vendas. Então, ele vai pegar as vendas dos 3 últimos meses, nós estamos no mês de julho de 2021. Ele vai projetar o mês de agosto. Ele vai fazer uma projeção do mês de agosto das suas receitas. E depois ele vai fazer uma projeção das suas despesas. E o que ele vai observar com esse orçamento? Elias, é como se fosse um orçamento, é um orçamento empresarial, né? Ele fazia um orçamento financeiro e empresarial. E depois o que ele vai fazer? Na hora que ele planejar, ele vai fazer a comparação do que ele realizou, do que aconteceu. Então eu vou dar um exemplo. Então o gestor ele fez um planejamento que ele vai ter uma receita, um faturamento de R$50 mil no mês de agosto. Um exemplo, né? Um exemplo hipotético. E ele vai depois confrontar com esse planejamento realmente o que ele realizou. Então vamos supor que ele não teve a receita, o faturamento de 50 mil, mas teve um faturamento de 42 mil. Para o próximo mês, que é o mês de setembro, ele vai conseguir o quê? Fazer um orçamento mais assertivo. Na minha aula do curso de finanças empresariais, você, gestor que está me escutando, o MEI que está me escutando agora, vai aprender a fazer isso de forma didática e analisar de forma holística esses números. E a mesma coisa, depois de fazer esse planejamento, esse orçamento das vendas, da receita, você vai fazer esse orçamento das suas despesas.
Como que você pode fazer, tanto da receita quanto da despesa? Fazer uma média aritmética dos 3 últimos meses. Então, exemplo, você vai somar os 3 últimos meses, que no caso nós estamos fazendo planejamento de agosto. Então, você vai somar julho, junho e maio. É lógico que eu tenho que observar a sazonalidade do meu negócio, né, para ter algo real. Elias, o que é isso? Exemplo, a empresa que vende jaquetas de couro, que vende produtos de couro. É lógico que no inverno ela vai vender mais. Então isso tem que ser percebido também no orçamento empresarial. Então eu vou fazer uma média aritmética dos 3 últimos meses, vou fazer uma projeção para o mês de julho. E depois eu vou confrontar aquilo que eu realizei. A outra, quero enfatizar, que a outra importância que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, é a questão que o fluxo de caixa, ele é a bola de cristal do empresário brasileiro. Hoje é inadmissível um gestor que não tem um fluxo de caixa gerencial para tomada de decisão. E analisar esses números, sabendo que o prejuízo de uma empresa, ele acontece com os pequenos gastos. Não é a somatória dos pequenos gastos que leva ele a prejuízos estratosféricos. Então ele tem que analisar hoje os números. Esses números têm dois objetivos magnos. Quais são esses objetivos magnos? Ele tem que ter veracidade. Esses números, eles têm que ser claros, eles têm que ser verazes, eles têm que ser verdadeiros. E outro objetivo magno é que tem que ter velocidade. E qual é essa velocidade? A velocidade é, até hoje, 8h30, no máximo 9 horas da manhã, eu tenho que ter o resultado da minha organização até o dia anterior. Então hoje eu tenho que ter o que? Velocidade. Mas uma coisa muito interessante, eu não tenho que ter pressa. Eu tenho que ter velocidade. Quero dar um exemplo. Um avião, para ele pousar, ele não pode estar muito devagar, como ele não pode estar muito rápido. Ele tem um limite de velocidade. Não é pressa, que a pressa continua inimigo da perfeição. É analisar os números de forma que calma e tomada de decisões. Quero dar um exemplo, alguns exemplos para vocês. Taxas bancárias, que são pequenos, valores pequenos, que no final do mês dá aquele valor que dá uma redução enorme, dá uma despesa financeira enorme para otimização de resultado. Outro exemplo, tarifa de cartão de crédito e cartão de débito. São pequenas tarifas que, com montante, com somatório total, pode levar a empresa em alguns prejuízos. Uma dica muito interessante para vocês: eu nunca posso reduzir a capacidade e a valorização do meu colaborador interno. Para mim, oferecer um serviço de qualidade externo, eu tenho que valorizar as pessoas que trabalham comigo. Isso é finanças também. Quem faz o sucesso do seu negócio, que vocês estão me escutando aqui, são seus colaboradores, seus funcionários internos. Você não consegue resultados lucrativos se vocês não valorizarem o pessoal que está trabalhando com você. Então, nesse curso de finanças empresariais, você vai aprender até fazer o controle financeiro da sua empresa, todos os controles financeiros. Você vai aprender
precificar o seu produto ou seu serviço, você vai entender o ponto de equilíbrio do seu negócio. Professor, o que é esse ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é aquilo que eu tenho que faturar para mim pagar meus custos fixos e meus custos indiretos, meus custos variáveis. Então é nessa pegada prática, é com aulas práticas, que aquilo que o Confúcio falava, aquilo que eu escuto, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu entendo, e aquilo que eu faço, eu aprendo. Então eu vou segurar na mão de vocês, através de um conhecimento zero, para vocês serem gestores financeiros com tomadas de decisões precisas, levando a empresa em um lugar que você sempre almejou. Aquilo que está no seu coração, aquele objetivo, através da sua missão, visão e valores que você sempre sonhou. Muito obrigado. Vem comigo, galera!